mensagem que sai do coração de Ao-Shua para o seu coração. E eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Yohanan, capítulo 16, verso de número 33. O nosso mestre, Salvador Yahushua, sempre procurou orientar aqueles que lhes ouviam ali pessoalmente, mas ele nunca descuidou, de, através da sua palavra, fazer com que nós estivéssemos incluídos nela. Muitos conselhos que ele transmitiu ali para os discípulos, conselhos, orientação, instrução. Havia momentos em que ele estava sozinho com os discípulos e ele transmitia importantes ensinamentos aos discípulos. Havia momentos que Yahushua estava falando para multidões. Havia momento em que ele estava sendo questionado, e até mesmo no momento em que ele estava sendo julgado, suas palavras, elas chegavam no coração daqueles que estavam ali presencialmente, ouvindo e ouvendo, mas estas palavras, elas têm um poder, Elas são vivas, e elas alcançaram o povo do Altíssimo em todas as épocas em que o povo dele existiu, viveu, está vivendo e viverá. E esta palavra que nós acabamos de ler é uma palavra de conforto e de esperança, de consolo, que ele disse para os seus discípulos presencialmente, e que ele sabia que esta palavra era necessária para nós também, que veríamos séculos mais tarde, mas que também enfrentaríamos as mesmas aflições, logicamente que dentro de realidades diferentes, mas a aflição, o sentimento é o mesmo. E nós queremos falar disso nessa noite, porque ele diz no verso 33, em mim tenhais paz. A paz que as pessoas procuram não está no dinheiro, não está na formação, não está no poder humano, nas conquistas humanas. A paz está em se ter Yahushua, em estar em Yahushua. Haverá paz no casamento quando o casal estiver em Yahushua, porque ele é aquele que produzirá ou que gerará a paz entre o casal. Haverá paz na família quando esta família estiver em Yahushua. Yahushua é o Criador, é a fonte da paz, ele é a paz. E para nós ter paz, nós temos que estar nele. Eu terei paz quando eu estiver nele. Logicamente, ele está estando em mim, eu terei paz. Porque muitas vezes nós temos conflitos internos, Por causa dos problemas. A vida que vivemos, ela cobra muito de nós. Ela exige muito de nós.
Talvez a expressão a vida possa não ser a forma correta. O estilo de vida que temos, o estilo de vida que adotamos para nós, nos coloca muitas das vezes em situações difíceis. Nos coloca muitas vezes em situações complicadas. Temos visto pessoas que estão vivendo no limite do estresse, do nervosismo, da preocupação. Isso tudo gera ansiedade e descontrole emocional. Porque todo um contexto que vai se formando, ou todo um conjunto de coisas, melhor dizendo, que vai se formando em torno da pessoa, vai acumulando. Muitas vezes, irmãos e irmãs, o inimigo, sabendo das nossas limitações, ele vai aos poucos construindo em nós, isso mesmo, ele vai aos poucos construindo em nós uma situação para que mais tarde haja um desmoronamento. Situações corriqueiras do dia a dia que vão chegando na nossa vida e que vai nos enchendo. Esse nos encher pode ser com a preocupação, como eu disse, pode ser com um sentimento, um desejo de que alguma coisa precisa ser feita para resolver questões. Nós temos um problema, nós humanos, nós temos um problema que muitas vezes o problema chega na nossa vida e nós não deixamos Yahushua participar, no sentido de nos auxiliar, de nos ajudar a resolver o problema. Porque quando nós queremos que Ele participe junto conosco daquele problema que está ali diante de nós, a primeira lição que Ele nos ensina é que nós temos que ser o quê? Pacientes, longânimos. Eu sempre disse, pelos lugares por onde eu passei, onde eu tive oportunidade de falar com pessoas, de pregar, de dar alguma palestra, que cada problema que existe na vida de uma pessoa, ou que chegou na vida de uma pessoa, aquele problema ele chegou ali, ele não chegou do dia para a noite. Ele foi sendo construído. Houve um princípio, houve um começo. E eu tenho que estudar esse problema. Eu tenho que analisar ele. Se eu fizer isso sozinho, eu terei muita dificuldade e eu vou sofrer muito, porque poderei estar diante de uma situação aonde mesmo eu ou você, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, você vai perceber que você está no limite, que você não consegue mais. Algumas pessoas, quando elas descobrem isso, elas param e elas vão orar, vão jejuar, para que o Espírito do Altíssimo venha trazer a solução, porque ela entendeu que ela chegou no limite dela, ela não consegue mais avançar. Outras pessoas, elas insistem em querer resolver aquilo na vontade da carne e do sangue, e é aí que está o problema. Em algumas situações, diante de um problema, eu preciso recuar para trazer Yahushua junto comigo, porque eu preciso que Ele participe junto comigo na solução daquele caso. E você vai ter que falar com Yahushua, e você vai ter que buscar dele a sabedoria. Você vai ter que pegar este problema junto com ele e estudar, para você chegar na origem dele, para você perceber os estágios que este problema passou e como ele foi construído até ele chegar na tua vida. E se você fizer isso com Yahushua e você souber esperar a solução por ele,
você encontrará paz. Você não vai entrar em desespero, porque você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Você sabe que se você se manter nele por intermédio da obediência na palavra, você sabe que você não vai perecer, porque existe uma promessa da parte dele. Ele que é o mantenedor da nossa vida, Ele diz que se você for fiel a Ele, Ele é fiel a você. Mas quando as pessoas chegam num limite de problema, que elas chegam no limite da busca da solução, ela não tenho mais o que eu fazer aqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais força. E a pessoa não recorre a Yahushua, aí ela começa a ter os problemas. Estresse, nervosismo. Aí começa a maltratar a esposa, começa a maltratar os filhos, ou a esposa começa a maltratar o esposo, ou maltratar os filhos. A família, o local sagrado, já não é mais tão sagrado assim, porque tudo aquilo que deveria ser de harmonia e de paz, passou a ser conflito. Isso é a ausência da presença de Yahushua. A pessoa em conflito com ela mesma, ela perde o controle das suas emoções e até mesmo das suas decisões. Porque ela não está agindo mais pelo Espírito do Altíssimo, ou talvez ela nunca agiu pelo Espírito do Altíssimo, então ela de fato vai ter um descontrole, ela vai ser agressiva com as pessoas, enfim, ela vai trazer complicações para a vida pessoal dela, no seu controle emocional, psicológico, mas ela também vai se tornar uma pessoa agressiva com outras pessoas, porque ela não está em paz. Ela não está em paz. Ela está perturbada, ela está vivendo uma aflição por intermédio de situações que foram construídas na vida dela pela ação do inimigo. Inimigo que se usou de pessoas para te fazer maldade, o inimigo que se usou de fatos de acontecimento para te causar traumas, o inimigo que foi trabalhando contra a tua vida de forma invisível. Cada dia ele colocava um tijolo e você não percebia. São nestes momentos que surgem os problemas diante de nós, que precisamos parar para fazer uma análise. Mas tem algo importante, meus queridos irmãos e irmãs, e aí nós precisamos de Yahushua junto conosco. Todo o problema, quando eu falo aqui de problema, eu estou falando daquilo que está te trazendo aflição, que está te trazendo tribulação. Todo o problema contém nele a solução. É por isso que você precisa estudar ele. É por isso que você precisa de Yahushua, porque com Yahushua você vai enxergar a fragilidade do problema que está diante de ti. E você vai conseguir, com Yahushua, encontrar a solução. Ele e você e ele. Ele faz a parte dele, que nós poderíamos dizer assim, que é a parte miraculosa, a parte sobrenatural, é aquela parte que humanamente nós não temos condições de fazer, e a parte humana, que é a parte que cabe a nós, nós fazemos. Ele faz a dele, você faz a sua, e a solução está completa. Então Yahushua diz assim: em mim tereis paz. Agora, ele vai dizer algo na sequência que, de alguma maneira, precisa também ser analisado. Porque ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E Yahushua fala de uma aflição que nós não temos controle sobre ela, que é a aflição produzida em nós pelos acontecimentos no mundo. Você poderia dizer, mas como seria isso? É quando somos perseguidos por causa do nome. Graças ao Altíssimo, pela benevolência do Todo-Poderoso,
Nós estamos aí, quantos irmãos e quantas irmãs aí que já estão na caminhada há muitos anos, mas nunca sofreram uma perseguição de ter que deixar suas casas, de ter que sair da cidade perseguido por causa do nome ainda. Ainda estamos podendo pregar, ainda temos a liberdade de culto, de adoração, ainda temos a liberdade de dizer em quem cremos e de proclamar as boas novas. Graças ao Criador, nenhum dos nossos irmãos morreu ao fio da espada por causa do testemunho da palavra de Yahushua. Os nossos irmãos do passado viveram estas aflições, quando tiveram que deixar suas casas, suas propriedades, quando viram partes ou talvez toda a sua família morrerem, queimados ou serem atirados para os animais ferozes. Como temos exemplos aí de outros irmãos que perderam a vida, né? Que morreram das piores formas possíveis. Isso é um tipo de aflição que não está no controle nosso. Porque é uma aflição que esse mundo maligno causa naqueles que são seguidores de Yahushua. Olhando para o passado, nós vemos isso. Olhando para Atos dos Shelihins, dos apóstolos, nós vemos quantas aflições eles tiveram por causa do nome, por causa da palavra. Não foi fácil, meus irmãos e minhas irmãs. Não foi fácil para um homem de quase 90 ou talvez mais, 95, 100 anos, ou talvez 80, ser levado e jogado na ilha de Patmos, como foi com Yohanan. Foi fácil. A aflição que esse homem teve e os momentos difíceis que ele passou. Não foi fácil para Shaul saber que ele estava caminhando para os seus últimos momentos de vida antes de ter sua cabeça decapitada. Não foi fácil para Quefas morrer da forma que ele morreu. Não foi fácil para nenhum dos emissários e não foi fácil para nenhum do povo do Altíssimo, para nenhuma pessoa que forma o povo do Altíssimo, viver no passado as situações que eles viveram. Nós muitas vezes reclamamos por causa de problemas materiais, problemas de ordem familiar, problemas de saúde. É lógico que problemas dessa natureza nos tiram a paz também, nos causam muito sofrimento. Mas orando e jejuando, você pode ter certeza que se resolve. A benevolência do Criador será em favor daqueles que lhe buscam, daqueles que clamam a Ele. Agora, quando se estender uma perseguição terrível, aí não está mais no nosso controle. Aí a oração e o jejum vai nos fortalecer para suportarmos a perseguição. Mas a perseguição não vai parar. Porque é um processo que necessita acontecer em nós para cumprimento da palavra. Eu vou dizer algo aqui muito importante e não esqueça disso. Yahushua precisa de você para que a palavra dele se cumpra. E Yahushua precisa de você para que as profecias da palavra se cumpram na tua vida. Você está preparado para isso? Você tem consciência disso, meu irmão, minha irmã? Que nós, a congregação de Yahushua, a comunidade de Yahushua, nós somos necessários nesse processo para o cumprimento da palavra, para o cumprimento da profecia? Que nós estamos sendo preparados há muito tempo para um momento difícil que virá sobre a humanidade, mas que virá exclusivamente sobre nós? Olha como a palavra do Altíssimo, ela vai mostrando para nós, porque muitas vezes
Você pode imaginar que você não tem valor? Porque às vezes acontece isso, nós começamos a nos diminuir, nós começamos a nos achar insignificantes. Bom, mas o que eu estou fazendo? Não consigo fazer isso, não consigo, parece que eu estou desanimado, parece que eu fui tomado por um desânimo terrível. E isto está me causando cada vez mais um enfraquecimento na fé. Você precisa lutar contra isso, porque você está vindo num processo de preparação. A palavra do Criador, ela tem que se cumprir. E o Altíssimo te escolheu para que a palavra dele se cumpra na tua vida, mas não no sentido de você tão somente ter uma boa casa, ter um bom emprego, ter um bom salário, porque muitas das vezes você não vai ter isso, porque o mundo vai te causar algum tipo de problema e você vai acabar tendo dificuldade, e aí você tem que recorrer a Yahushua. Mas quando eu digo que Yahushua vem te preparando para que você seja o principal no sentido da palavra ou da profecia se cumprir na sua vida, é no sentido de tudo aquilo que nós vemos na palavra sobre a volta de Yahushua e os acontecimentos que sucederão antes da sua volta. Nós já vivemos um período de angústia, mas nós estamos vivendo um período de angústia. O momento que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos e irmãs, é um momento de angústia. É um princípio de dor. Falamos de problemas e falamos de angústias que cada um de nós enfrenta no dia a dia, as aflições que cada um de nós enfrenta no dia a dia. Mas a palavra diz que chegará um tempo em que haverá uma aflição, e aí não está no teu controle, nem no meu controle, de impedir ou de se livrar dela, porque ela terá que vir. E eu e você, nós, desde o momento que o Espírito puro do Altíssimo nos convocou, tocou em nós, para que crescêssemos nele e crescêssemos na sua palavra, desde então, nós estamos sendo preparados por este momento. Nós estamos sendo preparados. Assim como no passado, o povo do Altíssimo também foi preparado. O profeta Daniel, ele fala de um tempo de angústia, do qual nunca houve antes sobre a terra. E Yahushua, ele vai nos despertar de que certos acontecimentos que iriam suceder no mundo não eram um indicativo da volta dele, no sentido de que ele já estava ali voltando, mas era o indicativo de que o princípio das dores, o início de uma angústia estava começando. O mundo, meus queridos irmãos e irmãs, ele mudou de uns tempos para cá. E nessa mudança de 2 anos para cá, todos nós passamos a sofrer determinadas consequências. Por mais que eu e você, nós tenhamos a fé e a confiança no Criador, e de fato nós temos, mas cada um de nós viveu momentos difíceis, e estamos vivendo e vamos continuar vivendo, porque começou o princípio das dores, começou o princípio de tudo. Aquilo que vai terminar com a volta de Yahushua, começou. Mas só que ela começou de uma forma tão forte, e não poderia ser diferente, que muitos de nós ficamos impactados com os acontecimentos. Nós estamos vendo a palavra do Altíssimo de forma literal se cumprir diante dos nossos olhos. Há algum tempo atrás, nós víamos as palavras ou a palavra do Altíssimo se cumprindo à distância, ou através do comportamento imoral das pessoas. Víamos a maldade humana, sim, um ser humano tirando a vida do outro, a alta escala, ou
a alta busca, né, pela prostituição, pela imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, a desonestidade humana, o suborno, a maldade no coração um do outro. Tudo isso nós estávamos acostumados a ver. Pestes ou doenças eram raras. Visitávamos pessoas no hospital e entrávamos lá e tocávamos nas pessoas e até abraçávamos as pessoas e não tinha problema nenhum, porque sabíamos que quem estava lá estava acidentado, ou estava com uma úlcera, ou estava com um câncer, ou estava se recuperando de uma cirurgia. Não havia nada contagioso. Não havia uma ameaça de contágio. Era difícil encontrar alguém pedindo ajuda para poder comprar um prato de comida ou para poder comprar um pão. Era muito raro isso. Víamos isso nos jornais, nos telejornais, mas não vivíamos isso. Mas as coisas foram afunilando. O ser humano foi se distanciando cada vez mais do Criador. Foi dando prioridade para aquilo que não podia ser prioridade na vida do ser humano. As oportunidades foram sendo recusadas. Cada vez que o Espírito puro do Altíssimo dava e dá uma oportunidade para o ser humano, essa oportunidade é recusada. Os movimentos foram crescendo, a maldade foi crescendo e de repente o mundo mudou. E foi exatamente isso. Nós fomos vivendo, mas houve um dia em que deitamos, dormimos e acordamos e o mundo estava diferente. Nós não percebíamos que isso estava acontecendo. A humanidade não percebia isso. Isso começou há 2 anos atrás. E começamos a ver que aquilo que a palavra diz que haveria no tempo do fim, um controle da população, nós começamos a ver que realmente sim, isso é real. Há um sistema maligno atuando no mundo que agiu de tal maneira e está agindo e conseguiu controlar e está controlando bilhões de seres humanos. Não é isso? Estamos vivendo um momento de controle. Já vivemos esse controle um pouco mais forte. Já chegou o momento, já passamos por isso, em que você só pôde comprar quando todo o sistema permitiu que você comprasse. Você já viveu o momento, você já viveu o ensaio, até mesmo quando você precisou sair de casa, você precisou de uma autorização. Você já viveu um momento em que determinado horário você não poderia nem estar na rua. Você tinha que estar dentro da sua casa. Assim, num estralo de dedo, isso começou a acontecer nas nossas vidas. De repente, você já não podia mais abraçar o teu filho, a tua filha. Você não podia mais dar um beijo no seu neto, na sua neta, porque isso representava um perigo para você, mas você nunca viu aquele perigo. Você nunca passou por aquilo. Mas pessoas que nunca te conheceram, pessoas que nunca viveram a tua realidade, diziam que você não podia apertar a mão do teu irmão, abraçar o teu irmão, dar um ósculo ou um cumprimento no teu irmão, porque isso representava colocar a vida do teu irmão em perigo.
E em nome desse perigo, controlaram você sair para a rua, controlaram a tua saída de dentro de casa, controlaram e disseram como que você tinha que fazer para você poder comprar, para você poder entrar num estabelecimento. A palavra dizia que esse tempo ia chegar. E ele chegou. A palavra falava de coisas muito ruins que iriam acontecer. E esse tempo chegou. E agora nós não estamos vendo pelo jornal, pelo telejornal ou lendo no jornal. Nós estamos vivendo. Até há poucos dias atrás, uma pandemia parecia que tinha ido embora. E agora ela está voltando. E em meio a essa volta dela, outra peste está surgindo no mundo. Porque o sistema descobriu que é possível controlar esta humanidade. E daqui para frente, as coisas vão piorar. É uma crise sanitária mundial, é uma crise econômica mundial, e o mundo, dentro da sua realidade, já não está mais em segurança, porque a todo momento as nações que são potências nucleares estão exibindo suas bombas atômicas, seus mísseis que podem carregar bombas e soltar em qualquer parte do mundo e causar destruição de vidas. Agora nós não estamos vendo isso à distância, nós estamos vivendo isso. E nós estamos sentindo isso. E estão dizendo que daqui a pouco as pessoas terão dinheiro, mas não terão comida para comprar. Não terão comida para comprar. Terão o dinheiro, mas não terão a comida. Porque vai faltar comida. O tempo de angústia se aproxima. Mas não aquela angústia porque você está com uma dívida e você não pode pagar. Não a angústia por causa de uma discussão com o teu filho ou com a tua filha. Isso você resolve perdoando, dando perdão. Não a angústia por causa dos problemas no teu emprego, por causa da briga com o namorado, ou com o marido, ou com a esposa. Não uma angústia por causa de um problema de saúde. Não uma angústia por causa de algum projeto que não está dando certo. É um outro tempo de angústia que está chegando. E a palavra diz que esse tempo de angústia que está para chegar, ou que já estamos vivendo, nós não temos condição de suportar. Nós não temos condições de suportar isso. Será necessária uma intervenção por parte do nosso Salvador. O profeta Daniel, ele falou disso. E nós vamos ler no capítulo de número 12. Vamos ler apenas o verso de número 1. Daniel, capítulo 12, verso de número 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo se livrará, todo aquele que for achado escrito no livro. Pois é, nós estamos iniciando esse tempo profetizado pelo profeta Daniel. O profeta Daniel, ele, através das visões que o Altíssimo deu para ele,
o profeta viu o que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. E ele escreveu porque ele foi autorizado para escrever. Nós nunca nos sentimos dentro de um cumprimento profético como estamos agora. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Você está dentro da profecia. É por isso que você tem visto que as coisas estão cada dia mais difíceis. Você tem percebido que as coisas estão cada vez mais pesadas. Você sente um peso de trevas sobre este mundo. Porque o que está sendo tramado nos bastidores são coisas que a palavra vinha nos alertando, vinha alertando o povo do Altíssimo há séculos e séculos e séculos. Em cada época que o povo do Altíssimo viveu, se pensou que a volta de Yahushua era naquele momento. Mas em nenhuma das épocas se viveu o que nós estamos vivendo agora. Esse momento que nós estamos vivendo é especial. Nós estamos vivendo os dias finais. Aqueles descritos em Apocalipse, aqueles descritos pelo profeta Daniel. E esse tempo de angústia, que fala que iria chegar, e que só será vencedor aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida, isto é um indicativo de que eu e você estamos vivendo esse momento. Agora, nós estamos num princípio de dores, segundo o que disse Yahushua. Vai aumentar. E só vencerá isso aqueles cujo nome estiver escrito no livro da vida, mas não simplesmente porque tem um preparo melhor ou maior do que os outros, mas é porque, como disse o profeta aqui, haverá a intervenção. No livro de Marcos, no capítulo 13, verso 3 ao 8, Yahushua disse assim: E assentando-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Quefa e Iacove e Iohanã e Andrai lhe perguntaram em particular, dizendo: Diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Yahushua respondeu-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão que eu sou, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas isto não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulação. Estas coisas são os princípios das dores. Não é o momento ainda da volta dele. É o princípio. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer uma análise. Nós estamos falando de guerras. E Yahushua está falando de guerras. E Yahushua não estava falando somente das guerras daquela época, em que se tirava a vida de um exército armado, tirava a vida do outro com lanças, espadas, cavalaria, escudos de bronze. E Yahushua está falando destas guerras, com míssil, tanques de guerra, aqueles tanques, que por onde passam destroem tudo, aviões soltando bombas, drones carregados de bomba, crianças, pessoas de idade, velhos, pessoas novas, crianças, pessoas de todas as idades sendo atingidas por
armamentos químicos, morrendo sufocado pelo veneno das bombas, morrendo, tendo seus corpos dilacerados pelas explosões, sendo queimados literalmente. Cenas de horror, cenas de terror. Yahushua está falando dessas guerras também que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. E estamos vendo a possibilidade de uma terceira guerra mundial crescer a cada dia, a cada momento. E Yahushua está dizendo, quando estas coisas acontecerem, não pensem que eu estou vindo agora, tá? Não vão achar que eu estou vindo durante esses acontecimentos. E Yahushua diz assim, haverá terremotos. Haverá mais pestes. Pestes. O que nós estamos vivendo há 2 anos? Uma pandemia. O que está chegando aí no mundo que já está em mais de 20 países? Outra peste. Agora, uma peste que não tinha mais e voltou. Nós temos 2 enfermidades. Uma que é silenciosa e invisível. Todos conhecem e sabem do que eu estou falando. Estou falando do Covid. Mas tem a outra que está chegando agora que ela é o quê? Ela é visível. Ela causa terror nas pessoas. Nós já temos isso aí em mais de 20 países. O que eles queriam fazer com isso, né? Fazer que isso se espalhasse no mundo, conseguiram. Mas a palavra está dizendo para mim e para você que durante estes acontecimentos ainda não é a volta de Yahushua. Guerras, rumores de guerras. É o que estamos vivendo agora, literalmente. Peste. Isso aqui não é uma possibilidade, isso aqui é uma realidade. Alguém pode dizer assim, bom, essa tal de varíola ainda não está realmente confirmada. Está sim. Não se engane, meus irmãos e irmãs, isso é uma realidade. E temos agora a fome, a escassez de alimento. O mundo se tornará em um grande caos, mas ainda não é a volta de Yahushua. Olha que coisa. Então Yahushua diz assim, se disserem, ele está vindo, ele está voltando, agora, não creia, não acredite. Porque isto é o princípio das dores, é o começo. Quanto tempo isso vai durar? Essa dor ela vai aumentar. Essa angústia ela vai aumentar. Independente, e aí quero falar aqui com os irmãos e irmãs, independente de quem aqui no Brasil venha ganhar a eleição, a palavra vai se cumprir. A profecia vai se cumprir. A profecia não vai parar porque partido A ganhou, porque partido B ganhou. A profecia vai continuar. E o que vimos aqui é que Yahushua disse, é só o princípio de dores. Quando nós falamos em dor, já dá uma preocupação, porque é algo que dói, né? É algo que dói. Lembro de antigamente, né? Quando... Bem antigamente, né? Talvez os mais jovens não passaram por isso, mas os mais antigos, como eu, passaram sim. Morava na roça, tinha dificuldade, né? Você sabia quando uma dor de dente ia te incomodar ou uma dor de ouvido ia te incomodar. Dava sinal.
E aí aquele dente ele começava bem devagarinho. E não tinha tratamento, porque você morava na roça, você não tinha um acompanhamento odontológico. Aquela dor começava bem devagarinho. No primeiro dia era um pequeno desconforto no osso da boca onde fica o dente, né? No segundo dia já não podia bater aquele dente porque ele estava terrível. E depois ele ia doendo, aquela dor ia aumentando. Algumas pessoas ficavam com o rosto inchado. E aquele dente ele tinha que sarar, ele só sarava quando toda a inflamação dele, depois que ela amadurecia ali, estourava. Isso levava às vezes semanas, meses. Tinha pessoas que aquela dor de dente causava lesão tão grave que chegava a furar a pele do rosto. Mas como aquela dor terrível, tinha gente, pessoas que não dormiam à noite, passavam a noite inteira chorando, gritando de dor. E não tinha o que fazer. Mas aquela dor ela não começava assim, começou e já terminou. Ela tinha um princípio. Ela tinha um começo. E não se sabia o fim dela e como seria o fim. Era muito dolorido, era terrível. É só uma pequena ilustração para você, meu irmão, minha irmã, entender o que é que estamos vivendo e como que as coisas ficarão logo ali na frente. No livro de Lucas, tem um conselho muito importante de Yahushua. No capítulo de número 21, verso 25 e 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E os filhos dos homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós temos nesse trecho que lemos aqui um conselho de Yahushua, mas também uma palavra de revelação, né? Yahushua disse que as nações viverão momentos de grande angústia por aquilo que vai acontecer com as águas do mar. Nós já vimos aí muitas coisas, né? Vimos alguns tsunami que aconteceu aí. Mas a palavra está dizendo aqui que isto também vai ocasionar uma grande angústia sobre as nações. Até onde eu sei, o mar está quietinho por enquanto, né? O versículo 26, Yahushua diz assim, que os filhos dos homens vão desmaiar na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Esse cenário é de terror, meu irmão. É de terror, minha irmã. Homens desmaiando de medo por causa da expectativa. Preste atenção na palavra de Yahushua, na expectativa de coisas que vão acontecer. Você pode imaginar o que é que está vindo aí pela frente?
Se você terá na face desse planeta pessoas que vão desmaiar somente pela expectativa das coisas que vão acontecer no mundo, nós podemos então concluir que não estamos vivendo ainda este momento, mas que ele está logo ali na frente. Então vem o conselho de Yahushua no verso final ali que lemos, né? No verso 28, Lucas 21, 28. Ele diz: quando essas coisas estiverem acontecendo, olhem para cima, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia por isso. E para concluir, eu lembro da aflição dos irmãos de Tessalônica. Estavam preocupados com a volta de Yahushua. Alguns deles, inclusive, estavam sendo até enganados. Estavam sendo enganados por alguns de má fé, né? Que usavam isso para tirar proveito. Havia uma preocupação com relação à volta de Yahushua nos dias de Shaul também. E o que nós vemos é um conselho de Shaul que serve agora para mim e para você. Que é esse aqui, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 2. Ele diz assim: e sobre a palavra de Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador, o qual virá, e pela nossa reunião com ele, rogamo-vos, meus irmãos, olhe o que ele diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, que se diga vir de nós, dizendo: eis que o dia de Iá chegou. Havia esta preocupação e Shaul teve que escrever para a congregação de Tessalônica, orientando eles a respeito da volta de Yahushua. Shaul diz: olha, ele vai vir. E todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a parte dessa carta, Shaul está dizendo o que tem que acontecer primeiro para que aconteça a volta de Yahushua. Então ele fala do surgimento do homem do pecado, do filho da perdição. Ele fala como que esse homem do pecado iria se comportar, o que ele iria fazer. Enfim, ele traz ali toda uma instrução para os irmãos de Tessalônica. Mas aí, ele traz uma orientação no sentido de tranquilizar eles. Diz: olha, vocês não se preocupem, mas uma coisa vocês precisam fazer: fiquem na palavra. Se vocês receberem alguma carta escrita, algum documento escrito, como se fosse meu, como se fosse de algum outro dos emissários, vocês não deem crédito. Especialmente se essa carta estiver dizendo para vocês, se esse documento estiver dizendo para vocês que vocês não têm que ficar, por exemplo, na obediência da palavra. Se vocês encontrarem alguém que tem um discurso muito bonito, que sabe falar muito bem, e ele estiver dizendo para vocês que a volta de Yahushua está acontecendo agora, e que vocês precisam fazer alguma coisa diferente, cuidado, não deem crédito. Se houver manifestação espiritual, isso aqui é importante, viu, irmãos? Manifestação espiritual.
cujo objetivo seja para tirar o foco de vocês da palavra, não deem crédito. Fiquem na palavra. Não se movam dela. Não saiam dela. É a garantia de vocês. Este conselho de Shaul é para mim e para você. Tá, meu irmão e minha irmã? Aconteça o que acontecer daqui para frente. Se disserem que Yahushua está voltando o mês que vem, não deem crédito. Se disserem que ele está vindo o ano que vem, não deem crédito. Se disserem que ele está em tal cidade, em tal país, operando algum milagre, não deem crédito. Se disserem que você precisa deixar de crer na palavra, não deem crédito. Se disserem que você precisa fazer algo diferente, que está fora daquilo que a palavra nos instrui, não deem crédito. Fique na palavra, não saia da palavra. Se aparecer um anjo diante de você, um anjo do céu, dizendo para você mudar a tua forma de crer, não mude. Fique firme na palavra, fique firme com Yahushua. Ainda que você esteja sozinho, ainda que você esteja sozinha, não mude, não saia, não busque novidade. Fique na simplicidade da palavra, na simplicidade de Yahushua. Porque começaremos mais do que nunca a viver nesse mundo, inclusive manifestações espirituais, aparições, aonde dirão que o Mashiach já voltou ou está por aí. Como já temos vivido falsos profetas que marcaram a volta dele 1, 2, 3, 4 vezes e que continuam enganando pessoas. Amado irmão e irmã, nós viveremos um momento especial sobre essa terra ainda. Ainda há um trabalho que tem que ser feito. E esse trabalho é para que aqueles que estão faltando chegar ao conhecimento do nome sagrado possam chegar o mais rápido possível. Esse tempo de angústia vai ajudar as pessoas a se despertar. Esse tempo e este princípio de dor vai ajudar as pessoas a entender que elas precisam urgentemente de Yahushua. Que a misericórdia do Criador, que a benevolência dele seja na minha e na sua vida, e que eu e você possamos, aí sim, ser nas mãos dele e Yahushua um instrumento para que a palavra e o seu nome seja cada dia mais propagado no Brasil e no mundo. Na escura noite, espero o dia, o seu clarão. O pecador espera do Mashiach, bendito perdão. Se não tem medo do vitupério de ser chamado anticristão, por toda a vida, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Há um caminho para trilhar, há um trabalho para fazer. Por toda a vida, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel.
Há um caminho para trilhar, há um trabalho para fazer. Por toda a vida, Adonai Yahushua, serei fiel. O sol da justiça para os remidos logo sairá. Adonai Yahushua veio ao mundo para todos salvar. E as doutrinas das escrituras para obedecer. Por toda a vida, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Há um caminho para trilhar, há um trabalho para fazer. Por toda a vida, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Serei fiel, Adonai Yahushua, serei fiel. Há um caminho para trilhar, há um trabalho para fazer. Por toda a vida, Adonai Yahushua, serei fiel.